Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê! Então agora a gente vai dar uma sintetizada numa matéria que a gente tem disponível lá mais aprofundado no Ayurveda Bem Viver, que é o que o Ayurveda consegue diagnosticar e minimamente cuidar em termos de variação no metabolismo que a gente chama de Agni, certo? Para o Ayurveda, Agni basicamente é a capacidade de transformação daquilo que não é você em você, ok? E ele é um grande maestro na qualidade da digestão. O que a gente chama de Sama Agni é o sonho de todas as pessoas. A base da saúde no Ayurveda passa, entre outras coisas, por uma frase que é Sama Agni, Sama Dosha e Sama Mala, Mala Kriya Indriya. O que significa? Significa que para a gente ter saúde no Ayurveda, a gente precisa ter um metabolismo estável, precisa estar com Vata, Pitta e Kapha estáveis e precisa estar evacuando as excretas de uma maneira consistente, tá? Só que a gente quer olhar agora, nesse momento, mais os 4 tipos que o Agni pode estar. Como é que pode estar o teu metabolismo? Ele pode estar equilibrado e harmonioso, ou seja, ele tem um pouquinho de fome no início da manhã, ele tem uma média fome 10 da manhã, ele tem uma fome forte por volta de meio-dia, 1h, ele tem uma fome, assim, ligeira e nada demais por volta de umas 4, 5 da tarde, e ele tem algum vestígio de fome por volta de 7 da noite, no estilo de vida que a gente vive hoje em dia, ok? Isso daí é o que acompanha a potência do Sol, que é o Agni no cosmos. Para o Ayurveda existe um Agni no cosmos chamado Surya, e existe um Agni no nosso corpo chamado Jataragni, que é o Agni da nossa cintura. Jatar tem essa conotação daquela faixa da cintura, que numa terminologia moderna é o duodeno do intestino delgado. Ok? Então isso é o principal objetivo de um terapeuta Ayurveda na vida de uma pessoa que quer viver com saúde. Cultivar a Sama Agni. Certo? Agora vamos, assim, numa perspectiva mais aprofundada, entender a importância de Vata, Pitta e Kapha na gestão da saúde das pessoas. Quando uma pessoa tem um agravamento de Vata, o Agni dessa pessoa de alguma maneira desequilibrado por Vata e se transforma em Vishama Agni. O que significa? É uma pessoa que uma hora tem fome, na hora que é a seguinte que era para continuar, está com fome, aquela fome já sumiu. É uma fome, é um apetite errático. Tem fome na hora que não é para ter, tem fome que é na hora que é para ter, não tem fome na hora que não é para não ter, não tem fome na hora que é para ter, tá tudo bagunçado. Qualquer hora que você, aquela pessoa que vai sair para comer com fome, chega no restaurante e já não tem mais fome. Perdeu a fome no elevador, ok? Essa pessoa que saiu com a fome do escritório e perdeu ela no caminho no elevador, tá com um Vishama Agni, certo? É como se, assim, o filhotinho de Vata dentro do estômago da pessoa, de alguma maneira tivesse passado a comandar o mestre, que é o Agni, certo? Bom, então esse é o primeiro sinal de desequilíbrio de Vata. Ele ataca o Agni e deixa ele instável, o Vishama, certo? Então até agora a gente tem 2 estados do Agni. O estado que é equilibrado e tem o estado instável, ok? O terceiro estado é quando o Agni ele é atacado por Pitta. Tem um excesso de energia Pitta naquele sistema e o Agni que estava lá super bem comportadinho passa a se tornar excessivo, que é Tikshna, ok? Em uma situação de Tikshna Agni, você tem um excesso de liberação de enzima gástrica. Você, de alguma maneira, torra os alimentos dali de dentro, certo? O que significa? A pessoa não consegue aproveitar o que ela come porque ela
estragou o pão porque ficou completamente tostado, ficou preto o negócio. Passou do ponto, certo? Da mesma forma como isso pode acontecer fora da gente, isso pode acontecer dentro da gente, quando uma pessoa tem um processo digestivo tão violento que nem a comida consegue resistir àquela potência digestiva. Ok? Então isso é muito característico das pessoas quando elas estão com agravamento de Pitta. Na verdade, agravamento de Pitta no primeiro momento significa Tikshna Agni. Certo? Assim como agravamento de Vata, no primeiro momento significa necessariamente Vishama Agni. Ok? E a característica que a gente vê com mais frequência nessa história do Tikshna Agni é que a pessoa está o tempo todo com fome, ela tem uma fome assim desregulada, excessiva, mas fome daquele tipo de ficar irritada mesmo, não vontade de comer, ok? E ela quando come, ela sente queimação. Queimação e azia é a mesma coisa? Existem vários tipos de azia. Azia é algum grau de desconforto ali pela região do estômago, tá? Mas a azia que queima é uma azia Pitta. Você pode ter uma azia que o principal sintoma dela não é queimação, é uma dor no estômago. E essa azia com dor, como toda coisa que envolve dor, ela é Vata. Uma pessoa pode dizer que a azia é uma sensação de empachamento no estômago, como se não tivesse colado, assim, solado. Essa seria uma azia Kapha. Ok? Agora, normalmente, a palavra mais comumente usada para azia, o sentido mais usado para azia é de queimação. Ok? Bom, então, nesse segundo quadro, Tikshna Agni, a gente tem uma performance do nosso aparelho digestivo indo além do que é válido para aquele alimento ser transformado em nutrição no nosso sistema. Ele gera toxina porque ele ficou exageradamente cozinhado pelo nosso sistema. Certo? Maravilha? E o quarto tipo de Agni que a gente conversou, né, que a gente vai conversar agora, depois de Sama Agni, Vishama Agni, Tikshna Agni, é o Manda Agni, que é quando o Agni é atacado por Kapha. Certo? O que isso significa? As propriedades de lento, devagar, quase parando, sem potência, banho-maria demais, que é a noção da palavra manda, sobrepõe ao funcionamento harmonioso do Agni, o Sama Agni, que é aquele que a gente estava conversando antes, e ele já não consegue mais cozinhar nada. Come o negócio, aquilo fica horas para ser digerido. Horas. E aí, normalmente, come antes de ter terminado a digestão, e aquilo dali fica fazendo mal digestão sobre mal digestão. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais preguiçosa, cada vez mais sem disposição, cada vez mais sem energia, cada vez mais cansado, cada vez mais preguiçoso, cada vez mais dramático. Aí começa a agravar o Kapha psicologicamente também. Mas basicamente, o primeiro agravamento de Kapha bate no estômago da pessoa e ela fica muito pesada, assim, preguiçosa, tudo é difícil, tudo é lento, tudo é... Ok? Com o estômago cheio demais. E aí, nesse caso, ela não sente nenhuma queimação, ela sente um refluxo, eventualmente, quando já está com mais ama, ela sente um refluxo de um gosto mais salgado, mas não é de um gosto ácido. Ok? Então, no Ayurveda, a gente estuda Vata, Pitta e Kapha em termos de saúde das pessoas para saber entender quando o Agni da pessoa vatiou e ficou Vishama, quando empiteceu e ficou Tikshna e quando encafifou e ficou Manda. Certo?
Então, o objetivo do terapeuta Ayurveda, basicamente, é mostrar para as pessoas que a constituição dela, A, B, C ou que seja, impacta na chance de o Agni dela descambar mais para um desses setores. Certo? Se é mais Pitta, vai descambar mais para o Tikshna. Se é mais Vata, vai descambar mais para o Vishama. Se é mais Kapha, vai descambar mais para o Manda. Ok? Por isso que na Índia, muitas vezes, quando alguém vai fazer uma consulta ayurvédica, a única pergunta que o Vaidya lá, que o médico pergunta é: quando você tem fome, como é a sua fome? Porque ele está querendo ver qual é a preponderância geral de Vata, Pitta e Kapha sobre o seu Agni. Porque Vata, Pitta e Kapha, quando aumentam além do que é saudável, eles atacam o Agni. Primeira coisa que eles fazem, imediatamente, é atacar o Agni. Porque o Agni é o guardião do sistema. Quando o Vata, Pitta e Kapha começa a se rebelar, a primeira, primeira polícia que eles encontram é o Agni. Se você está com o Agni forte, ele pega aquele desequilíbrio de energia e segura um pouco as pontas. Então a primeira coisa que Vata, Pitta e Kapha precisam fazer para se transformarem em diabinhos dentro de você e deixarem de serem anjinhos é destronar o Agni. Ok? É, de alguma maneira, amarrar a governanta para assumir o lugar da cozinheira. E aí começar a fazer as maluquices lá dentro. Que só faz isso quando começa a ter mais papel de ama na história. Mas isso já é um outro papo. Como é que acontece o processo de desequilíbrio fisiológico de Vata, Pitta e Kapha depois que o Agni é afetado. Ok? Então, basicamente, o que a gente quer aqui é conhecer no nosso metabolismo, no nosso dia a dia, essas sensações de Sama, ou Manda, ou Tikshna, ou Vishama Agni. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que meu Agni é super Tikshna quase todo o tempo. Quando ele não fica vateado, eu acho muito engraçado, quer dizer, assim, em termos, né, engraçado. Porque é uma situação completamente diferente, essa história de, tipo, perdi a fome. Isso pra mim é ridículo. Mas eu falo, puta, vateei. Entendeu? Então... Você é Pitta Kapha. Eu sou Pitta Kapha. Mesmo assim, de vez em quando, meu Agni fica Vishama. Então entenda que o papel da Constituição é, de alguma maneira, esclarecer para onde o teu Agni tem mais chance de descambar. E não exatamente qual é o teu Agni. A pessoa pode ter a Constituição que for. Se ela tiver com Sama Agni, ela está saudável. Ok? Então esse é o papel de um olhar terapêutico em relação a Vata, Pitta e Kapha. A gente quer muito mais cuidar do Agni da pessoa do que exatamente ficar cuidando per se de agravamento de Vata em si. Nosso foco em relação a Vata, Pitta e Kapha é um foco quando o Agni já foi varrido do sistema, digamos assim, o Sama Agni, e ele já começou a entrar no processo de geração de toxina. Porque isso é um aspecto super importante. Sama Agni é aquele estado harmonioso onde o nível de geração de material não completamente digerido é baixíssimo. Ou seja, tua performance metabólica é excelente. Qualquer um dos outros, não importa, está gerando uma quantidade significativa de material não digerido que a gente chama de ama. Isso está intoxicando, está emburrecendo, está entorpecendo o sistema e está deixando ele destrutivo. Vata, Pitta e Kapha se transformam em energias de destruição. Ok? Quando bagunça o Agni, o intestino também sofre, né, Thiago? Todo o aparelho gástrico. Quando é uma bagunçada mais Vata, é o intestino grosso. Quando é quando é uma bagunçada mais Pitta, é o intestino delgado. E quando é uma bagunçada mais Kapha, é o estômago. Ok? Fechou? Maravilha. Namastê.tiago@gmail.com. Tudo que você precisa para bem viver.